Fala galera, hoje nós vamos iniciar a aula de número 1. O nosso tema é movimento uniformemente variado, tá? Então, para começar com esse tema, vamos começar a entender basicamente o que é esse movimento uniformemente variado. Imagina o seguinte, pessoal, uma situação onde um veículo andando em uma estrada atrás de outro. Esse veículo que está atrás, ele deseja ultrapassar aquele veículo que está na frente. Para que a ultrapassagem seja possível, o veículo de trás, ele deve acelerar, ou seja, ele deve aumentar sua velocidade de forma que seja possível realizar a ultrapassagem naquele momento, tá? Isso aí é uma forma de acabar ultrapassando. Uma outra forma seria o veículo da frente ele acabar freando, assim o veículo de trás poderia passar, já que a velocidade do de trás da situação se manteria constante. Tá? Então, o que seria o movimento uniformemente variado? O movimento variado ele é um movimento onde a velocidade ela acaba mudando. A velocidade ela se altera. Ela pode aumentar ou essa velocidade ela pode diminuir. Então, para isso, nós vamos entender como é basicamente que funciona. O movimento variado, ele é permitido graças à aceleração. E o que é isso? Nós temos aí que a aceleração é uma mudança de velocidade em função do tempo. Ou seja, no momento que um veículo ele está numa velocidade e ele acaba aumentando a sua velocidade ali, isso é possível, pois ele está acelerando o seu movimento. Ou então o contrário, caso ele esteja em uma certa velocidade e ele deseja parar ou então reduzir um pouco, nesse momento ele vai desacelerar, tá? Então isso aí é aceleração. Então a aceleração ela é classificada de duas formas aí. A aceleração ela pode ser classificada como movimento que ocorre com aumento do modo da velocidade e nesse caso, esse tipo de movimento ele é chamado de movimento acelerado. Então, toda vez que a velocidade de um móvel ele aumenta, nesse caso aí, esse móvel ele é classificado como um móvel acelerado. Mas tem aquele caso onde o móvel ele acaba reduzindo a sua velocidade. Se isso acontece, esse móvel ele vai ser chamado de movimentos retardados, tá? Então, o movimento acelerado, ele acontece quando o veículo aumenta a sua velocidade e o movimento retardado acontece quando a sua velocidade ela se reduz, tá? Então, essa aí nós temos a classificação da aceleração. A aceleração nós podemos representar através de uma forma algébrica, que seria que uma aceleração média é uma variação da velocidade em função da variação do tempo. Nós podemos escrever isso de outra maneira. Pode ser escrito também como sendo velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então aqui nós temos nossa expressãozinha para determinar a aceleração média, tá? Pessoal, a aceleração ela pode ser positiva ou a aceleração ela pode ser negativa. Então, para isso, nós vamos ter que entender um pouquinho a respeito dos sinais da aceleração e da velocidade. Atenção aí. Nós temos aqui na imagem a representação da saída do carro de uma garagem e ele tem velocidade inicial zero. Ou seja, o carro está parado na garagem, vai sair e tem a velocidade inicial zero. Para que esse carro consiga sair da garagem, já que ele está parado, a aceleração ela vai ser maior do que zero. E nós temos a velocidade final, ela no caso também vai ser maior do que zero. Nesse caso, a aceleração maior do que zero, velocidade que maior que zero nesse caso, nós temos um movimento que é classificado como movimento
movimento acelerado. Então, repetindo, o movimento acelerado é aquele movimento em que o veículo ou corpo, o ponto material, ele tem um aumento positivo de sua velocidade. Uma segunda situação. Nós temos aqui a imagem de um carro que está no meio de um quarteirão com a velocidade de 60 km por hora. No final do quarteirão, a sua velocidade também é de 60 km por hora. Observa só que tanto em uma situação como em outra, a velocidade ela não muda. Se a velocidade não muda, nessa situação aqui, significa que a aceleração ela é igual a zero. Por que a aceleração é igual a zero? Pois, se eu pegar a velocidade final menos a velocidade inicial, essa variação de velocidades aí, o resultado será zero. Então, nesse caso aqui, o veículo em questão, ele está se locomovendo em movimento uniforme, tá? Pois a sua velocidade, ela não muda. Próxima situação. Nós temos uma situação aqui de um veículo que está próximo a um semáforo e sua velocidade é de 20 km por hora. Se o veículo está com 20 km por hora de velocidade próximo de um semáforo, lógico que ele tem que parar à medida que o semáforo fica vermelho, né? Então, nesse caso aí, ele tem que reduzir sua velocidade. Para isso, nós temos que a velocidade final vai ser zero e a velocidade inicial ela é 20 km por hora. Se nós fizermos aqui a questão da variação da velocidade, vai ser a velocidade final, que é zero, menos os 20, ou seja, a variação vai ser de menos 20 km por hora. Ou seja, variação negativa implica que a aceleração ela vai ser menor do que zero. Ou seja, o movimento é classificado como movimento retardado. Então, nesse caso aqui, nós temos um movimento retardado. Entenderam aí? Tudo joinha? Vamos para frente. Próximo passo aqui, nós temos a função horária da velocidade. Pessoal, função horária da velocidade. O que seria isso? Vamos pegar a nossa formulazinha que nós aprendemos da aceleração média. A aceleração média, eu passei para vocês que é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Em um movimento uniformemente variado, ele vai acontecer sempre que a aceleração ela for constante. Se nós tivermos uma aceleração que ela não muda em decorrer do tempo, o movimento ele é um movimento uniformemente variado, tá? Então, nessa situação, eu vou trabalhando com uma aceleração constante. Eu não vou mais mexer com a aceleração média, eu vou retirar a aceleração média. O tempo inicial, para a maioria dos movimentos, a gente vai considerar que seja igual a zero. Logo, a nossa expressão vai ficar assim. A aceleração, valor de constante, é igual a velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final. Observa que se eu colocar zero no lugar desse aqui do tempo inicial, nós vamos ter t menos o tempo inicial, que vai ser zero. E t menos zero vai ser t. Fazendo o jogo de sinalzinho aqui, fazendo a regrinha de 3, vou pegar aqui esse número 1 e vou multiplicar pelo lado de cima e o a vou multiplicar pelo t. Então, nesse caso, nós vamos ficar com a expressão da seguinte forma. V menos V0 igual a vezes t. Passando a velocidade inicial,
que está negativa para o outro lado, ficando positiva, nós vamos ter que a velocidade final é igual à velocidade inicial, já positiva, mais a aceleração vezes o tempo. E, pessoal, nós temos aqui uma fórmula extremamente importante, tá? Essa fórmula é chamada de função horária da velocidade. Então, para que eu vou usar essa fórmula? Nós vamos estar utilizando essa fórmula para determinar a velocidade final de um objeto quando ele está submetido a uma aceleração constante em função de um tempo, ou então a gente pode calcular a aceleração, ou então a gente pode determinar o tempo. Vai depender muito aí do problema em questão, tá? Então, essa formulazinha aqui nós vamos estar aplicando aí em diversos problemas. Vamos, por exemplo, pensar aí exemplozinho, exemplo de número 1, nós temos o seguinte. Vou botar aqui a cor. Um veículo é submetido a teste de desempenho em um autódromo. No instante t1 igual a 12 segundos, sua velocidade escalar é de v1, que é igual a 15 metros por segundo. E no instante t2 igual a 20 segundos, a velocidade v2 é igual a 55 metros por segundo. Qual é a aceleração escalar média do veículo no referido intervalo de tempo? Então é o seguinte, pessoal. Para poder resolver esse problema, você já tem em mãos duas fórmulas. Essas duas fórmulas, elas são a mesma coisa, tá? Tanto faz se você utilizar a formulazinha da aceleração média, que é igual à variação da velocidade em função da variação do tempo, ou se você usar essa formulazinha, que é a função horária da velocidade, que velocidade final igual à velocidade inicial, mais a aceleração e o tempo. Essa primeira fórmula e a segunda, elas são a mesma coisa, tá? Então, você pode utilizar qualquer uma das duas que vai conseguir tirar a sua resposta. Mas, para começar, vamos fazer o seguinte. Toda vez que você começar um problema desse, o ideal é você extrair os valores que o problema lhe fornece, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou extrair os valores que ele me deu. O primeiro valor que ele me forneceu aqui foi o tempo 1. E vou colocar aqui, ó, o tempo 1 igual a 12 segundos. Outro valor que ele me forneceu foi a velocidade V1. E eu vou colocar aqui, ó, velocidade V1 igual a 15 metros por segundo. O próximo aqui, tempo 2. Tempo 2 igual a 20 segundos. O próximo aqui nós temos a velocidade V2. V2 igual a 55 metros por segundo. Pronto, extraindo todos os dados, agora vamos aplicar na fórmula que nós já conhecemos. Nesse caso aqui, eu vou estar utilizando a primeira fórmula, tá? Pois a aceleração média ela é igual à velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, a aceleração média, que é o que ele está pedindo aí, ó. Qual a aceleração escalar média? É isso aí que ele pede. A aceleração média é igual velocidade final. Observa só. Quem vai ser a velocidade final? Será se é 1 ou a velocidade 2? Logicamente, pessoal, a velocidade 2 ela vai ser a nossa velocidade final. Então, no lugar do V, eu vou colocar a velocidade 2. Vai ser 55. Menos a velocidade inicial, lógico que vai ser a velocidade 1. E a velocidade 1 está aqui no cantinho, ó, observa lá. Ela vale 15 metros por segundo. Dividido aqui pelo tempo. O tempo final, ele está valendo um total de 20 segundos. Observa lá que o tempo final é o tempo 2. Menos o tempo inicial, que está valendo 12 segundos. Agora aqui, pessoal, é só correr para o abraço e resolver com toda a facilidade que vocês têm aí. Tá? 55 menos 15 vai dar 40. Sobre 20 menos 12, nós temos 8. Então, a aceleração média é igual a 40 dividido para 8, nós vamos ter 5. Nesse caso aqui, ó, unidade de medida é metros por segundo para a velocidade e o tempo segundos. Então, a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é muito importante.
não esquece da unidade de medida do problema, tá? Pois se você não fizer isso, o problema vai ser considerado como errado. Fica atento aí à unidade de medida. Então tá aí, pessoal, mais um probleminha aí para a gente testar, viu? Segunda questão aí, também está lá no livro de vocês. Se quiser acompanhar essa questão, ela está localizada lá na página 52, tá? Então vamos lá. Feita uma cobrança de pênalti no futebol de campo, o goleiro defende agarrando a bola chutada pelo adversário. Se a bola foi imobilizada em um intervalo de 0,1 segundos, com aceleração média de menos 300 metros por segundo ao quadrado, com que velocidade em km por hora a bola chegou às mãos do goleiro? Desconsidere a resistência do ar. Pois, muito bem, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, vamos anotar os valores que o problema forneceu, né? Então, o primeiro valor aqui que nós temos identificado é 0,1 segundos, tá? Que é o tempo que ele demorou para imobilizar a bola. Então, isso aí é o tempo igual a 0,1 segundos. O próximo que ele me forneceu aqui foi a aceleração média de menos 300 metros por segundo ao quadrado. Vou colocar aqui. A aceleração igual menos 300 metros por segundo ao quadrado. E o problema ele está pedindo com que velocidade em km por hora, ou seja, ele quer saber a velocidade calculada em quilômetros por hora. Opa, quer saber essa velocidade calculada em quilômetros por hora. Que a bola chegou à mão do goleiro. Então, pessoal, é o seguinte: se a bola ela chegou na mão do goleiro, ela já chega com uma velocidade. Ou seja, essa velocidade em questão, ele quer encontrar a velocidade inicial. Por quê? Logo que a bola encaixa na mão do goleiro, levando um tempo de 0,1 segundos, essa bola ela vai parar. Então a velocidade final ela vai ser zero, tá? A bola chegou com a velocidade, o goleiro agarrou, a bola parou, velocidade final zero. Então nós temos todos os nossos dados aí. Vamos calcular agora essa velocidade inicial. Para isso a gente pode utilizar a fórmula que foi utilizada no problema anterior, porém a gente pode também utilizar a segunda fórmula. E isso que eu vou fazer agora. Vamos utilizar essa fórmulazinha aqui, também ela é conhecida aí na internet como fórmula do vovô ateu, né? Então vocês podem estar utilizando esse macetezinho para memorizar mais facilmente essa fórmula, tá? Vamos lá, velocidade final, ele me forneceu aí, nós temos a velocidade final que é igual a zero. A velocidade inicial, eu não sei qual é a velocidade inicial aí, tá? Então, nós vamos estar repetindo ela, é o nosso problema. A aceleração, ela é negativa, e na hora de fazer o jogo de sinal, ó, aqui é mais. E a aceleração aqui, ó, tá dando negativo, menos, então você vai colocar menos. Menos 300 multiplicado pelo tempo. O tempo é 0,1. Vou pegar essa velocidade inicial aqui, que está positiva, e já vou jogar para esse lado, pessoal. Vamos ficar com menos velocidade inicial. Repara que ele estava positivo antes, passou para o outro lado, ficou negativo. E 300 multiplicado por 0,1, isso aqui nós vamos ter menos 30. Menos V0 igual a menos 30, você pode usar o macetezinho aí comum, multiplicar toda a expressão por menos 1. Assim, nós temos que a velocidade inicial vai ser igual a 30 metros por segundo. O problema está resolvido, porém não foi isso que ele pediu, né? Ele pediu a velocidade em quilômetros por hora, não esquece. Então, a gente tem que converter esses 30 metros por segundo para quilômetros por hora. Relembrando aí, de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente usa aí um macetezinho que tem que multiplicar esses 30, multiplica por 3,6. E 30 vezes 3,6, nós vamos ter que essa velocidade ela vai ser igual a 108 km por hora, tá? Então, tá aí multiplicadozinho questão e essa é a resposta do nosso problema. Pois é, muito bem, pessoal. Vamos seguir em frente. Agora, nós vamos entender aqui como é que funciona essa aceleração, essa velocidade dentro do gráfico, tá bom?
Então aqui nós temos o gráfico da aceleração, pessoal. Eu botei aqui 3 esqueminhas básicos aqui para vocês, justamente para a gente entender o gráfico de 3 maneiras diferentes. Nós temos a primeira maneira aqui, quando a aceleração ela for maior do que zero. Então, pessoal, a aceleração maior do que zero, sendo dentro do movimento uniformemente variado, a aceleração ela é constante, ou seja, a aceleração ela não muda, o tempo está passando e ela continua a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, para uma aceleração maior do que zero, nós vamos ter que a aceleração ela vai se comportar desta forma aqui. Ou seja, o tempo vai passando e ela continua com o mesmo valor. Ela não vai mudar. Nós temos aqui a nossa aceleração. Segundo caso, a aceleração igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, o tempo vai passar e essa aceleração, pessoal, ela não vai mudar, ela vai continuar sempre tendo o valor equivalente a zero. Então, nossa aceleração vai ficar dessa forma aqui, ela está zerada. E nós temos aqui o nosso terceiro caso, a aceleração menor do que zero. Então, se a aceleração é menor do que zero, ela vai ficar mais ou menos assim, vai ficar abaixo e constante o tempo todo, tá? Então, nós temos aqui o nosso caso, nossa aceleração sendo menor do que zero. Tudo bem até aí? Certo. Mas o que é que isso implica? O que é que eu preciso saber disso aqui? Você precisa saber que um gráfico de aceleração em função do tempo, que é esse tipo de gráfico que nós temos aqui, ó, é um gráfico da aceleração em função do tempo. Para esse tipo de gráfico, você pode encontrar outra coisa nele. Você pode encontrar a velocidade do móvel, tá? Ou seja, a velocidade final esse móvel se encontra em certo tempo. Se eu pegar nessa situaçãozinha aqui, marcar um tempo aqui, vamos chamar de tempo 1. E eu vou marcar outro tempo aqui, chamado de tempo 2. Observa que o tempo 1 ele vai estar ligado em um ponto da aceleração, assim como o tempo 2. O ponto do tempo 1 e do tempo 2, eles possuem a mesma aceleração. A diferença é que do tempo 1 ele possui uma velocidade e lá no tempo 2 ele tem outra velocidade. Agora, como é que eu encontro essa velocidade? Pessoal, entre tempo 1 e tempo 2, você não vai encontrar basicamente a velocidade deles. Você vai encontrar uma variação da velocidade. E a variação da velocidade vai ser em consideração entre o tempo 1 e o tempo 2. Para isso, para você encontrar essa variação da velocidade, você tem que considerar a área. Então, a área da figura. Que área é essa? Essa daqui que eu estou botando em destaque. Tá? A área dessa figura aqui. Então, nesse caso, nós temos o cálculo da área dessa figura vai resultar na variação da velocidade. Certo? Já já nós vamos fazer um problema aí para entender melhor. Então, nós temos aí o gráfico da velocidade. Botei aí para vocês a funçãozinha horária da velocidade, né? Que é a velocidade final, que é a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. E, no caso, a representação aqui, 4 representações para a gente entender como é que ela funciona, tá? Então, vamos lá. Primeira representação aqui. Nós temos a representação de uma velocidade que ela vai ser maior do que zero. Observa aqui, ó, velocidade maior do que zero. E a aceleração maior do que zero. Pessoal, quando a velocidade ela for maior do que zero, vou botar aqui, ó, um ponto onde a velocidade está aqui, velocidade inicial maior do que zero. E a aceleração maior do que zero significa que a velocidade ela vai aumentar conforme o tempo for passando.
Ou seja, o tempo está passando e essa velocidade ela vai aumentando. O nosso gráfico vai ficar mais ou menos assim, ó. O tempo passa e a aceleração continua a mesma e a velocidade vai aumentando, tá? O tempo vai passando, a velocidade inicial vai aumentando, passando para uma outra velocidade. Numa outra situação, pessoal, e se a velocidade inicial é maior do que zero, eu não botei a representaçãozinha aqui, mas vou botar. Se a velocidade inicial ela for maior do que zero e a aceleração for menor do que zero, ou seja, se a velocidade é maior do que zero e a velocidade e a aceleração é menor do que zero, significa que o objeto em questão ele vai desacelerar, ou seja, ele está em um movimento retardado. Nesse caso, vou colocar aqui, ó, num ponto a velocidade inicial, a aceleração dele, como ela é negativa, significa que o corpo ele está desacelerando. E é isso que vai acontecer. Tá? Uma reta que vai direto para baixo. O próximo é velocidade inicial menor do que zero. Vou botar aqui, ó, velocidade inicial e aceleração positiva maior do que zero. O que vai acontecer? Nesse caso, o objeto ele vai aumentar sua velocidade. E se ele vai aumentar, pessoal, a retinha ela vai estar para cima. Próximo caso, velocidade inicial menor do que zero. Vou botar aqui, por exemplo, ó, velocidade inicial e aceleração também menor do que zero. Se a aceleração é negativa, nós vamos ter que haverá uma redução no valor da velocidade, ou seja, retinha para baixo, tá? Aí você pode me perguntar assim, professor, e se tiver uma situação onde a aceleração ela for igual a zero, como é que fica o nosso gráfico da função? Vou fazer aqui rapidinho para vocês, pessoal. Nesse caso aqui, o nosso gráfico da função vai ficar dessa maneira aqui, ó. Aqui nós temos a questão da nossa velocidade e aqui nós temos o tempo. Se a velocidade, ou se a aceleração for igual a zero e a velocidade for maior do que zero, ele fica assim. Velocidade inicial, tá aqui. E nesse caso, o gráfico é dessa forma. Ou seja, a velocidade não muda. Se a aceleração é igual a zero, a velocidade não muda. Imagina só, um carro que está a 50 km por hora. Ele não vai acelerar, a aceleração dele é zero. A velocidade dele continua a mesma coisa, ele vai continuar a 50 km por hora. Tá? A mesma coisa acontece se nós tivermos uma velocidade, vou colocar aqui velocidade 1 para diferenciar do zero, onde a aceleração também é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, significa que a velocidade não muda. O tempo está passando e a velocidade não muda. Tá? Então, essa aí é a nossa dica para a questão da velocidade. Uma partícula eletrizada deslocando-se em move, ou seja, movimento uniformemente variado, obedece à função horária. Aí foi dado aqui, ó. V igual a menos 6 mais 8t no SI, ou seja, no Sistema Internacional de Medidas. Determine, letra A, velocidade inicial e a aceleração escalar. Muito bem. Letra B, velocidade quando o tempo for igual a 2 segundos. E a letra C, o instante em que o movimento muda de sentido. Pois certo, vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, a letra A está pedindo a velocidade inicial e aceleração escalar. Para isso, nós vamos fazer o seguinte, coloca aqui, ó, letra A, vou repetir a minha funçãozinha que ele deu ali, né? Velocidade final igual a menos 6 mais 8t. Pessoal, embaixo dessa função, você vai escrever a função que você já conhece, que você aprendeu, da função horária da velocidade, que é velocidade final igual
velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Observa aqui que a velocidade final corresponde à igual a de cima. A velocidade inicial tem que corresponder a esse valorzinho aqui. E a aceleração tem que corresponder ao 8, porque a aceleração está do lado do t, assim como o 8 também está do lado do t. Então, logo nós temos nossa resposta, letra A. Ele pediu velocidade inicial. Então, velocidade inicial é igual ao quê? É igual a menos 6 no SI metros por segundo. O outro que ele pediu foi a aceleração. Então, a aceleração é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. E daí a nossa resposta para a letra A. Letra B. A letra B está pedindo a velocidade quando o tempo é igual a 2 segundos. Então, vamos fazer aqui a letra B. Nesse caso, vou repetir novamente nossa função. Velocidade final é igual a menos 6 mais 8. Agora, detalhe, no lugar do t, eu vou colocar 2. Então, a velocidade final é igual a... Nós temos menos 6 mais 8 vezes 2, 16. Então, a velocidade final é igual a menos 6 mais 16. Vamos fazer um joguinho de sinal. Sinais diferentes a gente subtrai e conserva o sinal do número maior. O número maior é 16, então 16 menos 6 vai dar 10. Ou seja, a velocidade final é 10 metros por segundo. Está aí a nossa resposta para a letra B. Muito fácil, né, pessoal? Letra C. O instante em que o movimento muda de sentido. Pois muito bem. Pessoal, para que um movimento de algum objeto que está em movimento uniformemente acelerado mude de sentido, é necessário que em certo instante ele pare, ou seja, que sua velocidade final seja igual a zero. A partir desse momento, o seu sentido vai acabar invertendo. Então, nesse caso, para fazer a nossa letrinha C, vou colocar aqui do lado, você tem que saber que a velocidade final vai ter que ser igual a zero. Então, pegando nossa expressão, no lugar aqui do V, que é igual a menos 6 mais 8t, no lugar do V, eu vou colocar zero. Zero igual a menos 6 mais 8t. Então, aqui, vou pegar esse 8t, passar para o outro lado, vai ficar negativo. Menos 8t igual a menos 6. O menos 8 aqui passa dividindo. Vou colocar para cá. Vai ficar t igual a menos 6 sobre menos 8. Negativo dividido por negativo vai dar positivo. E 6 dividido por 8 não divide. Boto 0 a vírgula. 60 dividido por 8 vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Para 60 falta 4. 40 dividido por 8, 5. Então, deu 0,75 segundos. Tá aí a divisãozinha, bem fácil também, viu, pessoal? Qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários. Problema de número 6. Lembrando aí que esses problemas estão todos lá no livro, viu, pessoal? Esse problema aí está localizado lá na página 55 do nosso livro. Vamos lá. A tabela mostra valores da velocidade escalar em função do tempo de um movimento uniformemente variado. Então, observa aqui, ó. Velocidade está em centímetros por segundo e nós temos o tempo em segundos. Tem uns valores aí que já a gente vai analisar. A letra A está pedindo a função horária da velocidade escalar. Então, basicamente é isso aqui, pessoal. A função horária da velocidade é v, que é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Nesse caso aqui, a velocidade inicial é quando o tempo inicial é igual a zero. Ou seja, a velocidade inicial aqui nós temos menos 7. Uma outra coisa que nós vamos precisar é da aceleração. Então, eu preciso fazer um cálculo de aceleração antes de fazer a nossa função. Para isso, nós vamos pegar duas situações aí. Vocês podem escolher à vontade, tá? Vou fazer dois exemplos para vocês entenderem. Vou calcular a aceleração. Vou botar aqui, ó. Vou passar uma posição boa. Aqui. Vou calcular a aceleração usando esse valor aqui, o primeiro valor, de menos 7 e 0. Menos 7 para a velocidade
e 0 para o tempo. E outro que eu vou usar vai ser esse, ó, de menos 2 e 10. Tudo bem? Lembra, pessoal, que a aceleração é variação da velocidade em função da variação do tempo. Ou seja, a aceleração, eu não estou colocando médio, tá? Mas fica implícito que a aceleração média, ela é o quê? É a velocidade final. Olha aqui, ó. No primeiro caso aqui nós temos essa daqui, que eu estou riscando aqui em cima, a velocidade inicial. Essa segunda aqui, para nós, ela vai ser a velocidade final, nesse exemplo. Então, a velocidade final, ela é menos 2. Olha lá, ó. Velocidade em cima, tempo embaixo. Menos a velocidade inicial. Observe que a velocidade inicial é menos 7. Então, eu vou abrir um parênteses para não misturar sinais e colocar menos 7. Dividido pelo tempo final. Tempo final agora é 10. Menos o tempo inicial, que é 0. Logo, a aceleração é igual menos 2, menos com menos aqui, pessoal, menos aqui fora e o menos 7 aqui, vai dar mais 7, sobre 10 menos 0, 10. Agora, menos 2 mais 7, isso vai dar 5. E 5 dividido para 10. Logo, a aceleração vai ser de 0,5 centímetros por segundo ao quadrado, pois a velocidade é em centímetros. Certo, então já sei que a aceleração é 0,5. Mas eu posso usar outro valor? A resposta é pode. Você pode escolher qualquer valor que você quiser. A resposta sempre vai dar 0,5, tá? Se não tiver nenhum erro na questão. Então aqui, ó, como exemplo, eu vou usar para encontrar a aceleração esse aqui como primeiro valor, ó, e eu vou usar esse aqui como segundo valor. O número 1 como sendo situação inicial e o número 2 como sendo situação final. Vamos lá calcular a aceleração, pessoal. A aceleração é igual velocidade final. Velocidade final aqui é a do 2. E do 2, velocidade é 13. 13 menos velocidade inicial. Aqui, menos 2. Abre parênteses, menos 2. Por que eu botei parênteses? Para não misturar o sinal da fórmula, que é menos, com o sinal do 2. Dividido pelo tempo. O tempo lá do 2, tempo final é 40, menos o tempo inicial, que é 10. Agora, a aceleração vai ficar igual 13 menos aqui de fora, com menos do 2, vai ficar mais. Dividido por 40 menos 10, vai ficar 30. Logo, a aceleração é igual a 13 mais 2, vai dar 15. 15 sobre 30, isso aqui vai dar 0,5. Então, tá aí algo que nós já sabíamos, centímetros por segundo ao quadrado. Nossa aceleração. Volto no problema. Já sabemos quanto é que vale a aceleração. Ele quer a função horária da velocidade. Então, velocidade final é igual a inicial. Está aqui, pessoal, menos 7. Vou colocar lá. Agora, a aceleração, observa lá que ela é positiva. Então, a gente vai colocar mais 0,5t. E está aí, terminando o problema. Essa aqui é a nossa função horária da velocidade. Só isso. É menos 7 mais 0,5t. Vamos para o próximo problema, pessoal. Letra B. O instante em que o móvel muda de sentido. Então, como eu falei para vocês, o móvel poder mudar de sentido, a velocidade final tem que ser igual a zero. Logo, no lugar do Vzinho da função horária da letra A, eu vou colocar um zero. Zero igual a menos 7 mais 0,5t. Esse 0,5t eu vou passar para o outro lado, ele fica negativo. Menos 0,5t igual o menos 7 que sobrou. 0,5 passa dividindo. Tempo é igual a menos 7 dividido por 0,5 negativo. Menos 7 dividido para 0,5, menos com menos vai dar mais, o resultado é positivo. E 7 dividido por meio vai dar 14. Então, 14 é o tempo para que ele consiga inverter o sentido. Então, letra C. A classificação do movimento no instante t igual a 10 segundos
quanto ao sentido, se é acelerado ou retardado. Pessoal, é o seguinte, quanto ao sentido, se ele é acelerado ou retardado, vocês observam aqui na primeira velocidade que o valor é menos 7. E na segunda que nós temos o valor menos 2. Então, nesse caso aqui, embora de menos 7 passando para menos 2, o número está crescendo, mas em módulo a velocidade ela está diminuindo. Ou seja, em questão de movimento acelerado ou retardado, para a letra C, esse movimento ele é um movimento retardado. Por que retardado? Pois a velocidade em módulo está diminuindo. E outra questão aqui, e a variação da velocidade escalar no movimento progressivo ou retrógrado? Como a velocidade, observando lá novamente, a velocidade ela é negativa, tanto a inicial como aqui a final, esse movimento ele é classificado como um movimento retrógrado, tá? Pois a velocidade é negativa. Então, aqui nós temos um movimento retrógrado. Pois, muito bem, pessoal. Por hoje é só, tá? Vou deixar uma atividade com vocês, para você estar fazendo aí, treinando, tá? Vou deixar a atividade na descrição desse vídeo e vocês vão estar tentando fazer aí, tá? O livro que nós estamos utilizando aí é o Física para o Ensino Médio, Mecânica 1, de Kazuhito e Fuki, tá? Então, nos vemos na próxima aula, pessoal. Até mais!